E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, Chapado Crítico, não é mesmo? O canal mais politicamente medianamente correto. Chapado Crítico, bem-vindo aí, certo? Os mais de 50 mil chapados, não é mesmo? Chapades, chapados, chapadis, certo? Em francês, chap de rue. Bem-vindo todo mundo, e aí todos que assistem também estão prontos. Talvez nesse vídeo falem, esse cara merece a minha inscrição, vai. Esse tal chapado, não é mesmo? Ele merece. E aí, obrigado vocês, galera, certo? E todo mundo que ainda eventualmente vai acordar. Talvez no próximo vídeo, nacional, internacional, tanto faz. E hoje a gente visita mais um clássico, não é mesmo? Dos anos 80, 70, 80. Auge dos anos 80. Fuga de Nova York. E galera, hoje eu vamos lançar um desafio? Quero lançar um desafio com vocês. Muita gente está, ai cara, esse cara... Vou fazer a contagem do não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Ele só fala não é mesmo. Eu só falo não é mesmo? Não é mesmo? Certo? Mas galera, para mostrar, certo, que hoje não vai ter. Pode ser certo, mas não é mesmo, não vai ter. Então você vai ver que hoje eu vou passar o vídeo inteiro, vou falar desse clássico, certo? Eu não vou falar nenhum... A não ser agora, não é mesmo? Para explicar, não é mesmo? Certo? Não é mesmo? Então pode botar um contador em qualquer lugar da tela, certo? Que não vai ter nenhum não é mesmo a partir de agora. Imagine você, um turista vindo de Minas Gerais, ou sei lá, qual é o outro lugar que tem em Porto Alegre, aqui no Brasil? Salvador, tanto faz. E aí você atraca num lugar e aí você não consegue sair de lá. Que é um antro, certo? Dos piores criminosos, vagabundos, milícia, todo o estrume da sociedade enfiado numa ilha que foi separado do resto do Brasil. E essa ilha se chama Rio de Janeiro. Imagina. Essa é a história do nosso filme, galera. Isso já acontece até. Quando os filmes eram imorais, politicamente incorretos, isso produziu, não é mesmo, os melhores filmes que a humanidade já viu. Foi não é mesmo, galera, e o clássico não é mesmo. Filmes esses que não queriam agradar ninguém e acabavam agradando, não é mesmo? Vamos acabar com isso? Já chega, galera. Eu perdi, eu acho, velho. Eu perdi. Clássicos que não queriam agradar ninguém. E a imprensa era vilã, assim como os psiquiatras, que hoje em dia nós fomos obrigados a aceitar como profissionais sérios. Bem-vindos, certo, à gloriosa época de ouro do cinema, os anos 80. Um anti-herói, focamos aqui, certo, interpretado por Kurt Russell, que virou um personagem que inspirou o Hideo Kojima, certo, a criar aquele Metal Gear, não é mesmo? E o Snake, certo, do Russell, Call Me Snake, certo? É bem mais maneiro, aliás, do que do Hideo Kojima, né? A trilha sonora também é irada, toda composta lá pelo John Carpenter, que era ruim várias vezes, mas quando era bom, era super bom. E infelizmente esse filme só ficou no 1, não é mesmo? Porque tem o 2, mas vamos fingir que isso não aconteceu, porque é super horrível. E provavelmente a gente nunca vai ver um 3, um remake, certo? Porque esse filme não precisa ter um remake, é igual o Corvo. Ele precisa ser lembrado do jeito foda que ele é, certo? E não com um Timothée Chalamet no papel, estragando qualquer merda nova, né? E aliás, Fuga de Los Angeles, até apesar de ser bem pior, talvez ele apareça aqui, hein, galera? Porque todo mundo pede esse filme, então talvez a gente faça ele, mas você sabe em que categoria que ele vai entrar, né? Cuidado com o que você deseja, que pode acontecer. Aliás, tem um cara que sempre tá, o primeiro comentário sempre pedindo Mad Max, certo? Eu até ia fazer, mas como você só fala Mad Max, a gente... Se a pessoa pede uma vez, pedir muito, talvez a gente também... broche. Infelizmente, certo, a versão que a gente vai ter acesso nos streamings, não é mesmo? Vai ser aquela versão redublada, galera. Não com a dublagem do SBT original, não é mesmo? Cara, devia ser considerado crime inafiançável. Não é mesmo? Você redublar um filme desses. Mas a única cópia disponível dublada é redublada, podre, com essas vozes imundas. A gente identifica na hora pelo timbre sem vida, sem motivação, sem emoção. Diretor, qual é a motivação do meu personagem? Não interessa. Motivação é essa época irada do cinema e você tá na época escrota da vida. Então o filme começa com a música irada do John Carpenter, né? Que a gente não pode rodar aqui, porque senão o STF, né?
E a gente é obrigado a rodar o programa lá da Malásia. Fuga de Nova York. E com a explicação, certo, que a América é uma latrina fétida, podre, não é mesmo? Imunda, de crime. E é por isso que separaram Manhattan do resto da América. Agora é uma ilha-prisão, separada por um muro. Basicamente, o Rio de Janeiro sem um muro. E as regras são simples. Lá só tem bandido, só mora bandido, só tem bandidagem. E uma vez que você entra lá, você não sai nunca mais. Porque cercando toda essa ilha, certo, é mina. E eu não tô falando de feminazis, não, galera. É bomba mesmo, entendeu? Certo? E o ano desse futuro caótico, possivelmente realidade daqui a alguns anos pra gente, 2025 talvez, não. 1997. Pra eles isso era o futuro em 1981, galera. Esse filme foi lançado no ano que eu nasci, certo? O ano da cobra. Foi o que o médico que fez meu parto disse. Esse garoto nasceu no ano da cobra. Pena que a cobra tá morta. E aí a gente vê a penitência de segurança máxima nesse lugar, né, de Manhattan, vigiada aí por uns guardas usando umas máscaras, tipo essas de Covid, já prevendo isso no futuro, galera. E aí um bote, né, mesmo de imigrantes ilegais, provavelmente, certo, tentando fugir dessa ilha, logo abatido imediatamente por um helicóptero do governo que comanda toda essa lixeira. O lugar todo é controlado por uma base militar posicionada na Estátua da Liberdade. Talvez a maior ironia de todas, hein? A Estátua da Liberdade. E é uma prisão. Quem acaba de chegar nessa base como prisioneiro num daqueles ônibus escolares que eles levam os presidiários, não é mesmo? É o homem da hora, Snake Motherfucking Plissken. Vestido do jeito mais cafona e ao mesmo tempo estiloso, certo? Que só um cara como Snake poderia fazer ficar maneiro. Uma jaqueta marrom com uma calça meio verde de camuflagem. Um tapa-olho que dá pra entender pra quem não conhece o personagem, né? Acabou de ver que ele perdeu o olho matando um monte de gente de uma forma irada. Só que aqui ele parece um guia do Simba Safari que enlouqueceu, não é mesmo? E aí os policiais Covid lá escoltam, certo, o Snake pra dentro desse lugar. E aí a gente já sente a pressão desse lugar, esse regime fascista nojento, não é mesmo? O Projac. Tá, não fume, não fale, umas placas. E aí todo mundo vendo o Snake passar por esse lugar com um misto de medo, né mesmo, e admiração. Só que aí, né, é óbvio, uma turma esquerdista, militonta, revolucionária, né mesmo, que não concorda com a melhor ideia de todos os tempos, que é transformar Manhattan numa ilha-prisão, com um discurso exatamente desse. Porcos imperialistas, fazemos isso em nome dos trabalhadores. Ah, é? Não aqui. E aí eles sequestraram um avião do presidente pra fazer tipo um 11 de setembro com ele lá dentro. O presidente, que aliás é o policial que tá tentando prender o Michael Myers em todos aqueles filmes do Halloween. E aqui ele interpreta uma versão careca do Trump, talvez, ou do Lully. Bum! E ele foge, né mesmo, se algemando, certo, numa maleta cheia de segredo da sua turma Illuminati escrota. E foge do avião, certo, numa cápsula ovo vermelho gigante. Antes disso, eles botam um AirTag, certo, no presidente, que na época era tipo um bracelete gigante. Qualquer bandido podia simplesmente arrancar o braço da pessoa fora e levar. Mas beleza, tecnologia dos anos 80, né, galera? Tudo é perdoável. Era a melhor do mundo. E aí os agentes que tentam resgatar o presidente vão até lá, Manhattan, eles descem, encontram o ovo gigante, certo, vazio, nesse centro de Manhattan, que parece o centro de São Paulo, meio. Em vez de rastrearem, né, a AirTag do presidente pra saber onde é que eles estão na hora, eles ficam, certo, parados igual um bando de idiota nessa cidade pesadelo. Eles são abordados aí, certo, por um marginal, que é uma mistura de David Bowie, anão, com um besouro suco, versão mendigo. Se me tocar, ele morre. Se não decolar em 30 segundos, ele morre. Se voltar aqui, ele morre. E ele mostra o dedo decepado pra galera, né, certo, do presidente. Diz que se eles não vazarem agora, o presidente vai rodar, vão matar ele. E aí, depois disso, os dois chefes policiais lá dessa base militar, certo, decidem arquitetar um resgate do presidente. E ainda bem que eles acabaram de prender o cara mais indicado pro trabalho, não é mesmo? E eles já tiram o cara direto da cela, né mesmo, pra uma reunião. E já começa mal chamando o cara de Plissken, né mesmo? Porque é Call me Snake. Eu não sou bobo, Plissken. Me chame o Cobra. Call me Snake. Imagina, seu... Bento, Call me Snake. Vou começar a falar isso, cara. Mas só que em português.
Me chama de cobra. Aí o Zé Policial, né, lê toda a ficha do Snake S.D. Plissken, certo? Coração Púrpura, Forças Especiais, certo? Tudo uma ficha técnica extensa que faria inveja ao Sensei Seagal. Um verdadeiro herói de guerra, certo? Que agora foi condenado à morte, provavelmente por um erro idiota. E o sistema, não é mesmo? Esse é o verdadeiro vilão. Tropa de Elite 2 estava certo, é o sistema. E a polícia diz pra ele que ele vai morrer. Acabou pro Snake. E só que o Snake dá zero foda-se, não é mesmo? E ele já sai pegando um cigarro do cara e acendendo sem pedir, não é mesmo? Like a boss. Hoje em dia o Snake seria condenado à morte só por estar acendendo um cigarro num lugar fechado, não é mesmo? Quem tá vivendo num futuro lixão agora, hein, Snake? Eu. Ele tem uma proposta pro Snake, não é certo? Perdão total pelos crimes todos dele. Ele diz que o avião do presidente caiu em Manhattan e que o Snake responde, presidente do quê? Porra! Essa é a minha resposta oficial agora, hein? O presidente que falou presidente do quê? Há 1 hora, um jatinho caiu dentro da cidade de Nova York. O presidente estava a bordo. Presidente do quê? E que ele tem 24 horas para entrar naquela desgraça, certo? E resgatar o presidente, ele é um homem livre. Depois da negociação relâmpago, o Snake aceita a oferta. E como nesse futuro eles são burros, né? Mesmo não tem a menor ideia do que eles estão fazendo, eles oferecem umas armas pro Snake fazer esse serviço, certo? Incluindo 3 estrelas ninja. Que merda é essa? Cadê a bazuca? Eles explicam que pra onde o Snake vai, todo mundo é do mal mesmo. Lá todo mundo é Bruno, ou Matsunaga, ou tudo misturado. Podia mandar pelo menos mais um brother com ele, ou alguma coisa melhor que estrelas ninja. E ele tem uma pulseira também, certo? Que emite um sinal para que quando ele terminar o serviço, ele acionar e aí vão resgatar ele. E eles entram no laboratório, né, antes da missão, certo? Super estranho, com várias luzinhas piscando, que diz tecnologia nessa época, não é mesmo? E aí, apesar deles terem dito que era 24 horas que o Snake tinha, certo? A contagem do relógio já começa com 22 horas. Mas é que o presidente vai ter uma reunião aí com a China ou com a Rússia, os países padrões vilões, né, de filme. E ele precisa estar lá, certo? Ele precisa estar lá em 22 horas com a gravação que tá na maleta dele, ou foda-se toda essa operação, vai pro caralho que ninguém precisa mais. E aí a gravação é sobre alguma coisa sobre fusão nuclear, ou alguma coisa que vai salvar toda a humanidade, né? Mas Snake sabe que isso é só falácia, não é mesmo, certo? Pra que salvar a humanidade se ela tá esse lixo? Só que eles aplicam o maior golpe em Snake de todos os tempos, não é mesmo? Eles vacinam ele, sabendo claramente que ele é anti-vacina. E agora a gente sabe, graças aos efeitos colaterais dessa vacina, ele só tem 24 horas de vida. Certo, galera? Eu sou de esquerda, tá? Vamos lembrar. Se ele não completar a missão, certo, rápido, voltar e tomar um antídoto, ele morre. E aí eles dão o pior avião possível pro Snake ir pra lá, completar o serviço, não é mesmo? Classe econômica da TAM para baixo, e nem dá para ele ir fumando. E na hora que o Snake começa o voo, ele já tem só 20 horas. De 24 já passaram 4. E o voo até o lugar é super tranquilo, porque o avião funciona com o sistema de bordo do Xbox 360, galera. Super moderno. E aí o Snake pousa, né mesmo? Sem problema, no topo do World Trade Center. Com a galera ainda da polícia lá, né? Dos militares enchendo o saco dele pelo comunicador, né mesmo? Faz direito, vai logo. E aí descendo na rua ele já vai montando, né mesmo? Uma metralhadora, certo? Andando por essa Cracolândia. E é irada essa composição de cena, aliás, né mesmo? Ele andando por essa rua destruída no meio de um avião que tá caído no meio da rua pegando fogo. O avião do presidente, aliás, não é mesmo? E aí ele olha, certo? Ele tem o maior GPS do mundo naquela época e ele rastreia até um cinema abandonado, certo? Pra estar abandonado deve estar passando Coringa 2, não é mesmo? E aí esse futuro é tão horrível, galera, que quando ele entra nesse cinema tá passando a nova peça de teatro do Gianecchini. E no meio dos punheteiros lá nesse cinema assistindo está Ernest Borgnine. Alguém lembra desse ator, certo? Pô, ele era um cara das antigas maneiro e aquele interpreta Didi Mocó do Uber. Didi Mocó do Uber do Apocalipse, não é mesmo? Eu vou até não usar mais essa comparação, essa foi a última, galera. É o último personagem que eu comparo com o Didi, porque senão fica velho e eu trabalho com novidade, entendeu? Não gosto de ficar me repetindo, já deu. Não tem outro velho estranho que faz esse tipo de filme aqui no Brasil pra poder usar uma comparação. Então ele vai ser o Estênio Garcia, né? Ele não é estranho igual o Didi. Não vou mais, tá? Não vou mais usar. Esse vai ser o último filme, hein, galera? O último, Fuga de Nova York, assina aí, hein, certo? E aí, achando que ele já viu o pior que esse lugar horroroso sempre ofereceu, o Snake continua procurando o sinal, certo? Nesse cinema grande que ele tá. E aí o Didi Uber reconhece Snake, diz que ele é um grande fã, mas o Snake tá cagando pra esse negócio de fã, para de loser. O Snake desce até esse porão no cinema, né mesmo? Onde ele encontra um
um grupo de alunos de humanas, certo? Tendo uma aula de consciência corporal, deixando o Snake enojado com o tipo de escória que habita nessa ilha. E aí ele espanca um grupo de mendigo doente com um fetiche em pé. Lindas botas. Ei! Mas quando Snake acha o sinal, infelizmente, é só um marquito da Cracolândia sendo sodomizado no banheiro. É que roubou a AirTag do presidente. Snake fala, pra galera que o presidente já provavelmente tá morto a essa altura. Só que a galera, né, é igual, certo? O negócio quer que ele cumpra o expediente inteiro. Não, você ainda tem 18 horas, você não vai voltar, não. Se ele tá morto, fica andando por aí, até dar o tempo. Aí o Snake continua procurando, mesmo acha o ovo gigante, o presidente não tá lá, ele dá uma sentada numa cadeira no meio da rua pra dar uma relaxada, fumar um cigarro. Mas nem isso rola, porque imediatamente, certo, quando ele senta, vem um arrastão direto da praia de Ipanema, certo? Começa a perseguir Snake, bichos escrotos saindo dos esgotos. Não tem essa música? Eu tô errado. Essa música existe, né? Bichos escrotos. Não tem? Eu tô errado. Titãs, bichos escrotos. Pô, a minha banda que eu mais odeio. Titãs não é do Renato Russo, não é? Ah, então essa eu gosto, galera. Snake se esconde num Habib's abandonado, né? Que parece que tá funcionando igual. O visual tá igual um de hoje em dia. E aí ele encontra aquela mulher que morava no McDonald's, lembra? Nesse Habib's. Ela se mudou pro Habib's, certo? Lembra daquela filha com a mulher que morava? Eles se mudaram pra Habib's nesse filme. E aí ela dá boa que basta eles ficarem quietos, né mesmo? Fazendo silêncio que eles não expulsam eles de lá. Basta eles ficarem quietinhos. E aí essa mulher, né mesmo, a supla femme, certo? Reconhece o Snake de cara, certo? Porque ele é o único cara que anda nesse lugar vestido pronto pra matar um leão na África. Mas quando ela ia dar uns pegas, certo? Na cobra do Snake, ela é sugada pelo chão, né mesmo? Pelos mendigos sinistros tensos. Ou como eu batizei, MST. A mendigada começa a perseguir Snake pelo restaurante, né, certo? Mas ele foge e atira na mão do mendigo, certo? Pra ele aprender a nunca mais tentar roubar ninguém. Bela lição. Depois ele, pra fugir, ele perde tempo metralhando uma parede que é nitidamente de isopor, né? Bastava ele ter empurrado a parede, né? Certo? Por isso que o mundo tá desse jeito, eu botei aqui. Não sei o que isso quer dizer. E aí nessa pressão ele deixa o comunicador dele cair no chão e quebrar. E aí Didi, Mocó, Uber, né mesmo, que é o melhor da região e talvez o único, certo? Já tá esperando o Snake, certo? No lugar certo, sem cancelar a viagem. Só que em vez de balinha, Didi, Mocó, Uber tem coquetel Molotov no seu carro. E taca fogo nos MST. E vaza com o Snake na sequência. E aí ele começa a encher o saco do Snake, certo? Pagando de fã, emocionado. E Snake corta o papo já puto, né, certo? Porque esse Uber nem quer ligar o ar-condicionado, qualquer merda de Uber, né? E aí Didi quer ser Uber, diz que o presidente tá com um tal de Duque aí. O presidente tá com o Duque, Pecete. A gente vai ver o Duque. Presidente. Ô Snake. Duque é tipo o chefão, né, dessa lixeira aí. É tipo o Bispo Macedo, só que menos cruel. E como todo Uber, né mesmo, Didi não deixa o Snake no lugar certo, certo? Ele tem que ir andando um pedação a pé. Ah, o Pecete, o resto você vai a pé, Pecete. Isso aqui é muito ruim, essa área é muito ruim de andar. Ah, é essa área. E aí eles chegam no lugar certo, o Didi Uber vai junto com ele, né mesmo? Eles chegam no lugar e o Didi Uber, eterno trapalhão, né mesmo? Usa o sapato dele pra bater na porta, por algum motivo aí, que é ser engraçado, né? E eles são recebidos, galera, pela Cássia Eller, né mesmo? Pra marcar um encontro com o Brain, certo? Pra ele marcar um encontro com o Duke. E aí Cássia Eller tá totalmente pirada, porque ela anda com uma tocha na mão. Apesar do lugar tá totalmente bem iluminado, né? Não faz sentido. E o Brain é o Arnaldo Antunes, só que com mais cabelo, galera. Um velho conhecido de Snake, que fudeu ele no passado, convidando ele pra assistir um show dos tribalistas. E por isso o Snake agora odeia ele. E aí eles saem da biblioteca e vão correndo atrás do Duque Macedo. Eles são obrigados a se esconder rápido, né? Porque o Duque passa bem na frente deles, certo? Dirigindo o pior lata velha que o Luciano Huck já fez na vida dele. E todos se vestem como a Renner e a Zara tivessem transado violentamente, sabe? Com raiva numa noite, parido aquelas roupas. E eles roubam, certo, um dos carros lá do capanga do Duque e o Didi Mocó, o Didi Uber foge, como covarde que ele é.
E eles passam por um lugar horrível, a Broadway, certo? É o pior lugar. E aí milhares de flanelinhas tentam limpar o carro dele ao mesmo tempo, jogando pedra e tacando um monte de coisa no carro. E o único jeito de passar sem ter que dar dinheiro pra eles é matando eles, né? E aí a Cássia Eller, né, nesse meio tempo, e o Arnaldo Antunes distraem, certo, os capangas do Duque lá num metrô abandonado, enquanto Snake, ao mesmo tempo, mata uns 2 vagabundos que estão com o presidente em um dos vagões, mas acaba levando uma flechada na perna. E aí ele pega, né, o presidente, certo, que eles prenderam e deixaram ele com a maleta dele, por algum motivo, né, amarrada na mão. E se tivesse uma arma lá dentro, né? E por que Snake, já que a maleta que é o importante, ele sabe disso, por que ele não arranca a mão do presidente só com a maleta e leva essa merda embora e deixa esse cara aí? Sabe por que ele não faz isso? Porque isso seria idiota. Snake sabe tá fazendo, e eu fui burro de questionar. E aí Duque Macedo, que é o chefe do South Park, antes de enlouquecer, né mesmo, vestido de pirata, acaba pegando o Snake, talvez só pra ver a tatuagem irada que o Snake tem de cobra na barriga dele. E aí uns capangas, né, aí prendem o Snake, certo, por algum motivo sem camisa, porque será, né, certo, enquanto o Duque brinca de tiro ao alvo com o presidente. Sonho de todos nós, né, galera? Não eu. Duke, na brincadeira, atira na maleta do presidente, certo? E o David Bowie vai correndo pegar a fita que caiu e bota no ouvido igual um idiota, né mesmo? Que não sabe como uma fita cassete funciona. Por que você põe uma fita no ouvido, imbecil, né? Mas tudo bem. E aí, enquanto isso, a polícia, né mesmo? Tá sendo meio enganada pelo Duke, dando batida idiota. E eles estão se preparando para fazer mais uma investida entrando na ilha porque eles acham que o Snake rodou, né? Idiotas. Snake sofre um dos piores castigos por Duke, né mesmo? Ele é arrastado para uma luta de boxe com algum influencer dessa ilha que tá bombando, né mesmo? E aí o Snake tem que enfrentar o Zangief com a skin escravo sexual indiano boladão. Ou Paulinho Serra como traficante gay com gigantismo, não é mesmo? Ou o velho da Havan louco de protein, de ketamina. Ou Cauê Moura. Snake começa apanhando igual o Kleber Bambam, enquanto o Brain lá e a Cássia Eller, certo, resgatam o presidente que está sendo usado numa espécie de fantasia sexual vestido de Suzanne Richthofen. Enquanto isso, Snake nesse ringue luta pela sua vida, né mesmo? Usando aí uma lata de lixo como escudo e um tacape cheio de espinho, certo? E aí Zangief leva pior e também um tacape cheio de prego na cabeça, sendo teleportado diretamente pro quinto dos infernos. E igual no Rock 4 acontece o fenômeno, galera. A plateia que odiava o Snake agora virou a casaca e todo mundo grita Snake, Snake, Snake. Que aí o Snake também nessa confusão pega de volta o bracelete só pra ele ver que ele tá totalmente fudido de tempo, galera. E olha aí, dá pra ver que tem alguns brasileiros nessa ilha prisão, hein? Olha esse cara segurando um cartaz escrito Tome Coca-Cola. Só pode ser um brazuca, né? E aí um cara chega lá no ringue avisando que o presidente fugiu. E aí todo mundo dá zero foda-se pro Snake e começa a sair atrás do presidente. E aí o Snake, obviamente, aproveita pra fugir, né? E aí o Snake volta pro World Trade Center pra pegar o avião dele no telhado, certo? O Brain e a Cássia Eller estão segurando a pressão lá, atirando nos caras, certo? Só que os vagabundos jogam o avião do Snake do telhado, não é mesmo? E aí eles fogem, certo, pra uma ponte, pegando táxi, certo? E o Brain parece que é o único que sabe onde é que a fita tá, não é mesmo? Eles perderam a tal fita. Quando eles vão pegar o carro, não é mesmo? O Duque armou uma emboscada, certo? E já tá esperando todos eles, pronto pra largar o dedo. E aí eles são salvos na hora, não é mesmo? Pô, você adivinhou, Didi Ubermocó, certo? Se encontrou nessa profissão, ele tá sempre na hora certa e tem o melhor GPS do mundo, apesar de ninguém ter GPS nessa ilha. E aí Snake pega a fita de volta, que por algum motivo tá ali com o da Piscite, ou da Poltrona, mas Duque Macedo tá na cola deles com seu candelabro móvel, né? Eles passam por cima de uma mina na ponte, na perseguição de carro, o carro explode no meio, certo? Didi Mocó vai ver se tem pão no céu, não é mesmo? E morreu. Pra gente ele morreu. Galera, igual nesse filme, esse é o ponto que Didi acabou como referência nesse canal. Vai com Deus, não é mesmo? Vai com Deus, PT, tio PT, tá? Mas vai. Olha aqui, acabou o texto. Galera, vocês descobriram? Eu tô olhando o tempo inteiro pra uma tela em branco. Arnaldo também pisa numa mina terrestre, voa em direção ao estrelato. E Cássia Eller decide também fazer o sacrifício supremo, não é mesmo? Enquanto o Snake foge, ela fica segurando a pressão, enquanto o Snake vaza com o presidente. Galera, isso às vezes acontece, galera. Eu tenho que ver um pedacinho do filme, certo? Porque às vezes como você pode ver, eu deixo
um rabicó pendendo em alguns filmes. O Renzo até sabe. Aí eu chego aqui... Aí eu pergunto, você viu esse? Pergunto pro Renzo, você viu esse? Você assistiu ele? Assisti, ótimo, porque tá faltando o final. E desse o começo também, tá? Mas aí falta 10 minutos do Fuga de Nova York, que a gente tá terminando aqui, cara. Eu preciso saber o que vai acontecer, entendeu? Eu já sei, né? Mas só saber meticulosamente o que vai acontecer. Ele tá fugindo com esse vagabundo desse presidente, não é mesmo? Estão subindo o muro, galera. Fala, foda-se. O Duque tá vivo ainda? Tá. Filha da puta, hein? Olha, eu ia ter perdido isso, porque eu resumi bem. Ó, o Duque chega. Porra, ele só tem 1 minuto. Nunca... Ó, caralho. Galera, aí o Snake vai fugindo, ele tá perto do muro, não é mesmo? O muro que o Trump construiu, certo? Aí o Snake sai correndo, salvando o presidente, certo? Levando ele pra pular o muro, certo? O muro do Trump, talvez, não é mesmo? E aí o Duque ainda tá vivo, metralhando eles, certo? Na cola. Aí o Snake lança o truque da cordinha, não é mesmo? Ele deixa uma cordinha balançando, o Duque vê. Cadê ele? Ele chega por trás, pula, certo? Eles começam a cair na porrada meio, e aí o presidente, galera... presidente metralha o Duque de cima do muro, entendeu? E aí, pô, todo mundo dá tudo certo, o Snake sobe no muro, não é mesmo? E aí faltam 3 minutos, ele tá conversando já com o presidente, né, que já se tornou o cuzão de novo. Antes, quando tava prestes a morrer, ai meu Deus, me ajuda. Agora que voltou ao poder, já tá fazendo a barba, se comportando mal. E ele fala, o Snake fala, eu só quero lhe fazer uma pergunta. Muita gente morreu por sua causa. Como é que você se sente? E aí ele fala meio que cagando, né mesmo? Passando maquiagem. Eu aprecio o sacrifício delas. E o Snake só ficou olhando assim, né? Com um olho, né? Só. Ele só tem aquele tapa-olho. E essa era a hora que o Snake tava tomando a decisão. Esse cuzão desse presidente jamais imaginou isso, não é mesmo? Que ele tava com a fita original, ele deu a falsa, ele ia dar a entrevista dele, não é mesmo? Ele precisava da fita e o Snake tava pensando, ele trocou as fitas, não é mesmo? O idiota, certo? Só que você vai pra sua conferência no G8 ou nas Nações Unidas e você tá com nada, não é mesmo? E aí o vagabundo da polícia, não é mesmo? Militar lá, saiu da base, falei, Snake. Snake tá indo embora, fudido, mancando. Ele falei, Snake, quer saber, eu tenho mais um trabalhinho pra você. Me injetar com qual vírus agora? Pra eu fazer o trabalho imundo do governo. Eu imagino que eu sou esse cara às vezes, galera. Um dia eu vou ter esse trabalho, talvez, na próxima vida. Né? Quem sabe? 40 ainda dá pra eu treinar o suficiente, não é mesmo? Me infiltrar em alguma organização, né? A militar brasileira, não é mesmo? E matar quem? Eu nem sei. Aqui, não é mesmo? Vou infiltrar em que país, né? Pra fazer que tipo de missão? Em Cuba, pra roubar o charuto de alguém. E aí acaba da maneira genial. O presidente tá lá todo engomado, né mesmo? Dando o seu discurso. E aí ele vai rodar a tal fita, certo? Para as pessoas verem a solução para a humanidade, né mesmo? E ao mesmo tempo o Snake tá vazando. E aí ele põe a fita para rodar e é uma música idiota do Didi Mocó Uber, não é mesmo? E aí ao mesmo tempo o Snake tá vazando, arrancando, destruindo a fita cassete, não é mesmo? Da época que ainda existia isso, né? Hoje em dia é tudo digital, o Snake não teria completado essa missão, não é mesmo? Aí ele tá destruindo a fita. E aí, rapaz, o presidente se fudeu, o mundo continua uma latrina, mas pelo menos as coisas são reais, não tem nenhuma mentirada, não é mesmo? Que é o pior, certo? E se esse filme é irado, poderia acontecer hoje em dia, é sintomático da nossa realidade. O mundo precisa de um novo Snake Plissken, certo? Mas não para resgatar o presidente, e sim para levar ele. E é isso, galera. Esse foi um super clássico, não é mesmo? Dos anos 80. Talvez um dos melhores filmes que exista no mundo até hoje. Certo? Espero que nunca saia um remake com Chamalei. Chamalei, chamalei, chamamula. Chamalei, chamalei, chamamula. A música do Michael Jackson, lembra? Galera, e é isso, viu? Se você ficou até o final, chegou a hora de você, talvez, né mesmo, se tornar aí um inscrito nesse canal e fazer parte dos mais de 1 bilhão e milhões e crescendo a cada dia de chapades, certo? Então, vejo vocês na próxima. Sugiram que filmes
Eu devo assistir. Deixei nos comentários, certo? E aí... Ah, essa esposa! Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Até o próximo, hein? Tchau. Porque... Não sei. Aí eu pensei, mas eu falei... Será? Pensei agora, será? Porque... Não sei. Depois de uma negociação relâmpago, o Snake acerta... Ô, caralho. É só um marquito da Porra, que merda. Mas, tipo, ele não tem nada, nenhum adjetivo, entendeu? Mas não precisa botar isso, velho. Calma. Porra, tenso aqui, hein?